Ok, irmãos, uma alegria estar com vocês aqui. Para mim também está sendo muito gostoso. Eu contei para alguns poucos que eu conheci hoje à tarde, que é a primeira vez que eu vou pregar neste estado. Então, para mim, isso é marcante. Eu ia ser em 2020, mas não deu, né? O Senhor Deus quis que fosse diferente. Então, para mim, uma alegria e minha gratidão ao reverendo Zias, ao presbítero João, aos demais que me receberam aqui, dos jovens, porque isso me faz me sentir próximo de gente com quem eu não tenho tido contato, né? Muito bom te ver de novo, Petró, alguns outros irmãos aqui que eu tive a graça de conhecer em outros locais, não é? Irmãos, deixa eu explicar a vocês o que eu quero fazer e vou usar o meu tempo, espero, da maneira mais sábia possível. O meu objetivo ou aquilo que foi combinado, na verdade, não é? Com o pessoal da organização, e que então se tornou meu objetivo, é expor algo relacionado ao livro que eu escrevi, Amando a Deus no Mundo. O presbítero tem ali um exemplar, e ele é meio grandinho. Reverendo Augustus tem uma piadinha que livro bom é livro que para em pé. Mas isso não é verdade. Eu só quis mostrar isso para dizer a vocês o seguinte: o livro é uma exposição abrangente, introdutória, é verdade, mas abrangente, sobre o tema que a gente vai falar hoje e amanhã. Inclusive, o nome da conferência aqui tem o nome do livro. Mas é impossível eu expor isso aqui tudo hoje à noite e amanhã de manhã, tá? Então, eu escolhi fazer certas coisas que eu acho que podem ser úteis e levar vocês a refletirem. Então, como é que a gente vai trabalhar com esse tema? Primeiro, deixa eu explicar o porquê desse título. Eu dei como nome, esse nome, Amando a Deus no Mundo, para o livro, porque na igreja que eu pastoreava na época que o livro saiu, eu fiz uma série de exposições sobre a primeira metade do livro de Daniel. Aquelas histórias tão conhecidas, e eu dei esse título para a série de mensagens, Amando a Deus no Mundo. Por quê? Porque Daniel é um dos poucos personagens da Bíblia que vive a maior parte da vida dele fora do ambiente de Israel. A gente chamaria de ambiente teocrático, em que Deus e a sua lei prevaleciam. Então, a comparação é mais ou menos assim, ó. Quase todo personagem que a gente vê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ele está num ambiente regido pela lei de Deus. É como se ele estivesse dentro da igreja, em que a lei de Deus tem vigor, tem força. Daniel viveu na Babilônia. É o contrário, lá a lei de Deus não tem força na esfera pública. Então Daniel virou para mim um exemplo de como é que você, inserido num contexto bastante inóspito à fé cristã, como é que você deve se portar. Como a gente vive numa sociedade bem secularizada, e vocês sabem o que é isso, então eu entendi que era importante refletir sobre fé cristã, sobre testemunho público, num contexto secularizado. E Daniel era um bom ponto de partida. Então, quando eu expus fiz essas exposições, na igreja presbiteriana de Limeira, na época eu era pastor lá numa igreja chamada Igreja Presbiteriana Aliança, eu dei como título Amando a Deus no Mundo, e ele ficou, não é? Como um exemplo de como é que nós devemos expressar nossa devoção ao Senhor num ambiente fora do ambiente eclesiástico. Então, a minha tônica hoje e amanhã vai ser essa. Eu vou falar sobre um tema de cosmovisão, e nessa primeira palestra aqui, eu vou explicar brevemente o que é cosmovisão, sem muitas tecnicalidades, tá? Então, para você que gosta do aspecto intelectual, a gente vai conversar em off. Aqui eu vou falar de um jeito que eu espero que eu alcance aqueles que não são muito afeitos à filosofia e outras coisas mais, porque não é o meu objetivo. Meu objetivo é mostrar na Escritura alguns pontos de partida para a gente pensar nos perigos que nos cercam, tá? Então, a minha linguagem vai ser uma linguagem mais simples, mas nem por isso eu espero rasa. Então, eu espero que a gente pense profundamente sobre coisas que são importantes. Então, hoje eu quero iniciar explicando a necessidade de a gente conhecer cosmovisões, mas
eu já vou adiantar que o meu grande objetivo nas 4 falas, agora, depois e amanhã nas 2 vezes, é mostrar, dar alguns exemplos de como é que o cristão se porta no ambiente da esfera pública, que faça jus à sua fé, se mostre sábio e prudente, sem parecer um alienígena, né? Porque nós temos, às vezes, atitudes que são tão isolacionistas que crente parece não saber nem conversar com gente de fora. Por outro lado, tem crente que acha que é tão importante conversar na linguagem das pessoas de fora que não percebe ter se encharcado com mentalidades secularizadas e anticristãs. Então, o meu receio é não cair nesses 2 extremos. Quero, então, conduzi-los a pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, a minha primeira palestra, ela tem como título a necessidade de conhecermos cosmovisões, e eu quero conduzi-los na leitura de um texto que eu amo e venho pregando sobre ele há bastante tempo, desde o início do meu ministério. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 17. Atos, capítulo 17. Eu gosto desse texto porque eu acho que ele é uma boa introdução sobre os desafios de conversar com gente que não está no mesmo contexto de fé que você. Paulo falou no Areópago a homens que não entendiam a fé cristã, e eu quero que a gente reflita sobre isso, tá bom? Então, Atos capítulo 17. A partir do verso 16, eu vou fazer toda a leitura até o 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, diferenças de cosmovisões nos explicam por que as pessoas, às vezes, tão próximas de nós geograficamente, parecem que vivem em outro universo. Talvez você tenha algum vizinho assim, talvez você tenha algum parente assim, talvez alguém com quem você tenha proximidade no trabalho ou na escola, com quem você troca algumas conversas, ou talvez poucas conversas, porque parece um alienígena, você para ele e ele para você.
só revela como pessoas podem viver num mesmo estado, na mesma cidade, talvez terem histórias parecidas e, no entanto, viverem em universos tão separados, não é? Tem, inclusive, um livro famoso de cosmovisão que pega como título essa ideia. O autor chama a sua exposição de O Universo ao Lado. Porque quando alguém tem uma outra cosmovisão, é como se ele estivesse mesmo vivendo num outro universo, embora do lado de você, não é? Então nós somos desafiados a perscrutar a cosmovisão do nosso vizinho incrédulo e a confrontá-lo com a cosmovisão cristã. Eu quero falar disso hoje aqui. Eu quero mostrar como a parte do nosso testemunho não tem a ver só com a exposição do Evangelho. Isso é o mais importante, isso é o que tem que acontecer. Mas a exposição do Evangelho, frequentemente, ela é ocasionada pelas inconsistências da maneira como a pessoa vê o mundo. Ela descreve o mundo de um jeito, mas aquilo não reflete a realidade daquilo que ela vive. Um famoso apologeta chamava isso de tirar o telhado. Tirar o telhado é quando assim, a pessoa vai para o seu lugar de refúgio, que é a sua casa, e aí você tira aquilo que a protege, ela fica sem proteção. Tirar o telhado. Então, muitas vezes as pessoas estão em ambientes nos quais elas se acham muito seguras até que o telhado lhes é tirado. Essa passagem de Atos 17, ela nos ensina que diferenças de cosmovisão podem separar pessoas radicalmente na maneira como elas enxergam a vida. Cosmovisão é uma visão do cosmos, né? Visão do mundo, visão da vida. E eu quero mostrar aqui como essa passagem nos ensina não só a importância de reconhecer cosmovisões, mas preste atenção agora, a importância de expor o Evangelho levando em consideração a cosmovisão cristã. Isto é, para que a gente não seja simplista naquilo que a gente anuncia, tá? Eu quero mostrar como essa passagem ela nos prepara para a gente encarar diferentes reações. Quando Jesus Cristo ministrava nos evangelhos, uma vez um autor me chamou a atenção para isso. Ele disse assim, sempre tinha 3 grupos. Um primeiro grupo que era de pessoas que seguiam a Jesus, não era muito grande, mas eles amavam a Jesus. Tinha aqueles que queriam milagres e pães, mas isso é outra história. Tinham aqueles que odiavam a Jesus. A gente não sabe o tamanho deles, mas esses queriam o pescoço de Jesus muito rapidamente. E aí, esse autor me ensinando, diz assim, e aí tinha o terceiro grupo, que era a massa. A massa, ora dizia, Hosana, Hosana, e outras vezes dizia, crucifica, crucifica. E é bem parecido com o que acontece com a mensagem cristã hoje em dia. Você tem aqueles que são amantes daquilo que você confessa, tem aqueles que odeiam com todas as forças, e tem aquele pessoal que às vezes acha bonito, às vezes não acha, que revela as suas diferenças, não é? Então, eu quero que a gente se prepare para diferentes reações a essa boa nova. Então, eu quero fazer o que aqui nesses próximos minutos? Quero tentar fazer 3 coisas, eu vou tentar fazer de maneira bem sucinta. A primeira, eu quero mostrar brevemente o que o texto está nos ensinando. Fazer um panorama do texto que a gente acabou de ler. É um panorama só, eu não vou entrar em detalhes. Depois de fazer o panorama, eu quero mostrar o que é cosmovisão e como é que a gente enxerga elementos de cosmovisão aqui no texto. Só que eu não vou fazer definições difíceis. Eu vou usar analogias, tá? Eu vou usar comparações para a gente ter uma maneira fácil da gente entender a cosmovisão. Frequentemente a gente aprende com analogia, né? Alguém fala assim, é igual tal coisa. Você fala, claro. Analogia tem essa vantagem de conhecer coisa nova a partir de coisa que a gente já conhece. Então a gente aprende analogicamente. E eu prefiro que, ao invés de a gente estudar definições difíceis, a gente focalize em analogias. E aí, por último, eu quero mostrar como é que esse ensinamento de cosmovisão deve nos ajudar a discernir coisas na cultura que são contrárias ou não à palavra de Deus, tá bom? Essa vai ser a minha primeira palestra e eu quero aqui fazer disso a minha introdução de tudo que a gente vai ouvir neste final de semana. Então, vamos começar com o panorama do texto bíblico. Se você prestou atenção, Paulo está num lugar extremamente religioso, e só que com religiões diferentes, vamos dizer assim.
Porque no versículo 17, diz que ele dissertava na sinagoga entre os judeus, isso é um tipo de religiosidade. Mas ele também, entre judeus e gentios piedosos, mas ele também dissertava na praça. E a gente vai ver que aqui é outro tipo de religiosidade. Tinha também religiosidade, ele vai falar no discurso, veja que vocês são acentuadamente religiosos. Mas, claramente, dois tipos diferentes de religiosidade, tá? Entre os que estavam na praça, dois grupos muito distintos também, eu não vou entrar no mérito aqui, mas epicureus e estoicos, pensa assim em água e vinho, filosoficamente falando. E, no entanto, estavam lá convivendo, gostavam de bater papo, ouvir as últimas novidades, abrir a Folha de Atenas e ler alguma coisa sobre as novidades da semana. E, com isso, eles acabavam vivendo as novidades como sendo a razão de ser de sua filosofia. E esses todos, principalmente os da praça, estranharam demais os elementos básicos da pregação de Paulo. Eles estranharam tanto, esse é o momento em que a gente se depara com uma cosmovisão tão distante, olha só, que eles dizem que Paulo prega estranhos deuses. Agora vamos lá, se Paulo é um pregador do Deus verdadeiro, e ele é claro o suficiente para ter escrito 13 cartas, que até hoje nós usamos como palavra inspirada de Deus, Paulo não era ruim de ensino, tá? Eu acho que não era, né? Mas esses caras entenderam que Paulo pregava estranhos deuses. Então, assim, ou Paulo era muito ruim de ensino, ou a cosmovisão deles era tão distante que Paulo vai precisar traduzir para comunicar a eles algumas coisas. E essa é a segunda opção que eu vou mostrar. Por que a cosmovisão deles é tão distante? Porque quando Paulo falou sobre Cristo e ressurreição, eles não pensaram em ressurreição como um conceito. A palavra anastasis em grego, eles entenderam como se fosse o nome feminino de uma deusa. Para eles, o conceito de ressurreição era completamente estranho. Eles não viam isso como um conceito possível, e muito menos desejável. A continuidade do texto vai mostrar isso. Para eles era uma deusa. Então falou de Jesus, falou de Anastasis, pronto. Falou de estranhos deuses, nunca ouvimos falar desses deuses. Fala um pouquinho mais. Então, aqui a gente percebe como eles vivem num universo bem diferente, tá? Além do que, eles não tinham uma visão, uma perspectiva judaica do mundo e de como o mundo foi formado. No paradigma politeísta deles, a mensagem do evangelho não era fácil de absorver, não é? Tudo era muito estranho, inclusive no verso 20 ele fala, nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Então, Paulo está falando com gente muito diferente. Quando ele fala na sinagoga, Paulo se preocupa em mostrar, por exemplo, a conexão do Antigo Testamento com a mensagem de Jesus. Porque quem estava lá na sinagoga aprendia do Antigo Testamento, conhecia realidades acerca das histórias, do Antigo Testamento. Mas aqui não. Ele está falando com gente que não sabe o que é, quem foi Jeremias, não sabe nem o que é profeta, talvez vidente, algum tipo de outra linguagem religiosa, mas profeta, Jeremias, Isaías, Daniel, tudo gente estranha para eles. O próprio conceito da Escritura Sagrada. Então ele vai falar com eles, expondo 3 coisas. Ele vai expor, na verdade, a cosmovisão cristã. Mas eu quero mostrar 3 aspectos da cosmovisão cristã que ele vai mostrar aqui. Primeira coisa que ele gasta muito tempo fazendo é explicando quem é esse Deus. Ele pega o gancho, Deus desconhecido, e ele começa a apresentar. O Deus desconhecido foi o ponto de partida para ele, então, apresentar esse Deus que ele conhecia. Então, ele começa a destacar algumas coisas desse Deus para fazer um marco e mostrar que a religiosidade dele, que ele está pregando, é muito diferente de qualquer outra religiosidade. Exemplo, esse Deus é apresentado como Criador. Criador no sentido de que todas as coisas existem não por conta própria. Não existe matéria que seja eterna, como alguns gregos criam, Não existem deuses diferentes que fizeram diferentes fenômenos. Existe um Deus e ele criou todas as coisas. E elas começaram em determinado momento, por assim dizer, da história. Deus também foi apresentado como Senhor.
Verso 27 fala, 24, perdão, fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Isto é, ele domina sobre tudo, ele é soberano sobre todo ser humano. Ele não carece das nossas ofertas. Uma das coisas mais surpreendentes aqui é dizer que ele não precisa de nada, né? Ele não precisa de nada. O seu senhorio diz respeito à sua autoridade e à sua honra. Ele deve ser honrado, ele deve ser adorado. Ele também é apresentado como sustentador, verso 25 fala, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois na verdade é ele que dá a todos vida. Então esse Deus não pode ser agradado, você não faz barganha com esse Deus, você não oferece alguma coisa que esse Deus fica assim, bom isso aí, o que você quer de mim? Como as religiões antigas pareciam ensinar sobre esse Deus. Não, esse Deus é diferente. E ele apresenta esse Deus ainda como legislador, ele colocou regras em todo lugar. Verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isto é, existem regras onde as coisas são encaixadas dentro. Ele não estabelece os limites das nações, mas as regras para o viver, tá? Então ele também é a base da ética. E por último, ele apresenta Deus como um salvador, dizendo que os homens precisam de alguém para lhes tirar da sua maldade. Então ele apresenta esse Deus como salvador. O verso 30 fala que esse Deus notifica aos homens que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que era de julgar o mundo. Mas a ideia de julgar o mundo não é sem salvação, ele notifica os homens que se arrependam, exatamente para que sejam salvos. Bem, essa é a primeira coisa que ele apresenta, tá? Sobre Deus. Segunda coisa que ele apresenta na sua mensagem é uma visão do ser humano. E aqui que eu quero que você entenda que a gente tem boas conversas. As boas conversas não acontecem só quando a gente fala de Deus. É quando a gente fala, inclusive, de ser humano, mas a partir de uma ótica divina. Então, assim, às vezes a gente tem a impressão que o nosso testemunho, ele acontece quando a conversa fica religiosa. Então, assim, você está falando alguma coisa? Não, você viu como foi o jogo do final de semana, foi complicado, né? Não sei o que, tal. E aí o trânsito também em Porto Alegre está ficando cada vez pior, não é? E aí conversa fora e tal, de repente alguém fala assim, graças a Deus, fala, oh Deus, a minha deixa. Então, falando sobre Deus, como se agora a conversa fosse ficar, né, religiosa e talvez o testemunho agora comece a acontecer. Mas a gente perde de vista o fato de que quando a gente fala sobre o ser humano, sobre história, sobre filhos, sobre a construir família, sobre sonhos, nós já revelamos quais os nossos valores. Testemunho já começa aí. E Paulo fala coisas interessantíssimas sobre o ser humano. Por exemplo, ele demonstra empatia sem demonstrar simpatia pela idolatria deles. Eles são idólatras. E é fato que isso o revoltava. Verso 16 diz, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Mas isso não fez com que Paulo dissesse, vou só trazer uma palavra de juízo e, vão tudo morrer, tudo para o inferno. Pelo contrário, Paulo tem tanto cuidado para que ele seja entendido e a mensagem de salvação seja abraçada, que Paulo tem o zelo de, por exemplo, não usar profecias hebraicas. Ele não fica falando de coisa do Antigo Testamento que não fosse compreendida. Pelo contrário, ele faz o link com poetas deles, né? Com pensadores gregos. Então, ele se preocupa em falar numa linguagem que eles vão entender. Inclusive, ele faz um link muito interessante com religiosidade, e eu quero ensinar uma lição a vocês aqui, que eu aprendi, foi importante para mim. Quando Paulo fala assim, vejo que vocês são acentuadamente religiosos, no verso 23, ele não está elogiando, nem criticando ainda, é um comentário indiferente. Sabe? É igual quando alguém fala assim, mostra alguma coisa para você e fala assim, o que você acha? Você fala, interessante. Fala, e agora, o Weber gostou ou não gostou? Interessante não define muito, né? Então, vejo que vocês são acentuadamente religiosos, não significa um elogio e não necessariamente uma crítica.
É uma constatação. Mas, olha que legal, o fato dele pegar nesse ponto ensina uma coisa que a nossa cosmovisão reformada tem que aprender a fazer, que é a ideia de que todos nós somos religiosos por natureza, e a gente tinha que aprender a pegar na religiosidade das pessoas como bom ponto de conversa. Aí você fala, como assim, pastor? Eu não estou falando do ir para a igreja no domingo, se é que vai, ou ir só em momentos de festividade, no batismo de alguém, ou no Natal, ou na Páscoa que acabou de passar, ou coisa do tipo. Eu não estou falando disso, até porque no contexto de muita gente que a gente conhece, isso é pouco importante para eles. Eles dizem que é importante, mas a prática mostra que não é. O que eu estou falando é, o que eles amam de verdade? O que é aquilo que move a vida deles? Aquilo pelo qual eles morrem, se necessário for. Aquilo que dá sentido à vida deles. Dependendo da resposta, essa é a religião dele. É aí onde está o coração dele. É aí onde está aquilo que importa. Essas são as boas conversas. Esse é o ponto de contato. Esse é o ponto de contato. Então, quando Paulo toca naquilo que eles adoram, eu quero chamar a sua atenção para que você sempre procure aquilo que as pessoas amam, como sendo os pontos de conversas, tá? Paulo, curiosamente, não os confronta na idolatria. Ele é tão perspicaz que ele os confronta na ignorância. E você consegue entender por que isso é eficaz para um grupo de filósofos em Atenas? Dizer que é idólatra causa pouco efeito, mas dizer para filósofo em Atenas que eles são ignorantes? Por quê? Vocês adoram um Deus desconhecido, então eu queria dizer para vocês, eu conheço ele. E ele volta nesse ponto, olha no versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Quer dizer, estou ensinando pessoas ignorantes aqui acerca desse Deus. Rapaz, se tem um negócio que deixa filósofo doido é dizer para ele, olha, sinto muito, mas você não sabe o que eu vou te apresentar agora. Não sei nem se vai conseguir entender. Aí você deixa eles malucos. Aí eles vão subir na cadeira. Eu me lembro do John MacArthur, pregador americano bem conhecido, disse que foi convidado uma vez para falar para o Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia sobre a ética cristã da sexualidade. Aí ele disse assim, estão armando uma emboscada, porque falar na Universidade da Califórnia sobre a ética cristã da sexualidade é para eu ir lá para apanhar, né? Aí ele começou a palestra dele dizendo assim, pessoal, estou aqui para dizer para vocês, não só sobre a ética cristã da sexualidade, estou aqui para dizer para vocês porquê de guerras, porquê de injustiça social, porquê de opressões, porque existe uma série de coisas, mas eu tenho um problema, eu acho que vocês não vão entender. Aí diz que os olhos deles ficaram desse tamanho assim. Porque quem é que fala isso para o Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia? Aí alguém levantou a mão e disse assim, por que você acha que a gente não vai entender? Ele disse, essa era a pergunta que eu estava esperando. Porque para entender o que eu vou falar, você tem que conhecer uma pessoa. Aí ele inverteu a palestra dele e começou a falar da importância de entender o ponto de partida da fé cristã, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, imagina quão incomodados ficaram os atenienses quando ouviram falar da ignorância. Mas Paulo não disse isso para irritá-los. Paulo tentou mostrar a necessidade que eles tinham da mensagem. Então, a primeira coisa que ele apresentou foi Deus. Segunda foi sobre o ser humano em geral, a condição do ser humano. E a terceira coisa, e aqui está algo que para mim foi a coisa mais preciosa que eu aprendi há uns 10 anos atrás, que eu nunca tinha visto nesse texto, é que Paulo, na verdade, apresenta o cristianismo não como conceitos, mas como uma história. Como uma história. Paulo não pregou o evangelho de maneira simplista. O que é pregar o evangelho de maneira simplista? É chegar para alguém e dizer assim, eu queria te dizer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Mas está errado, pastor? Não, não está errado. Mas primeiro, salvar do quê? O que é salvar? O que você está tentando mostrar aqui? A mensagem é essa mesmo, eu não estou negando que Jesus tenha morrido na cruz para nos salvar.
Mas primeiro, para que você falaria da necessidade de salvação para gente que ainda não se vê perdida? Então, o que eu quero dizer é que Paulo não apresentou a mensagem de maneira simplista. Ele mostrou toda uma cosmovisão contando uma história. Por exemplo, observa só, dos versos 24 a 28, o que ele apresentou? Ele apresentou o Deus Criador, a criação. Deus criou as coisas assim, fez toda a raça humana de um só homem, estabeleceu os limites, ética, como nós todos precisamos de sustentação dele, apresentou a ordem da criação. No versículo 29, a gente vê apresentando o problema da queda. Nós somos geração de Deus, mas a gente tem feito Deus à semelhança de ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Isto é, Deus está sendo feito à nossa imagem, ao invés da gente entender que nós é que somos imagem dele. Aqui ele está apresentando a queda, como a gente distorceu as coisas. No verso 30, ele anuncia redenção. Ele fala, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Redenção. E no 31, ele termina falando da consumação. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou. Olha que legal. Nesse discurso pequenininho, Paulo contou a história inteira. Num discurso, cara. A história inteira. Criação, queda, redenção, consumação. Pá, mensagem completa. Sabe por que isso é curioso? Porque há muitos que são analistas de culturas, antropólogos em geral, reconhecem que a maioria das culturas absorve muito melhor valores através de histórias, não de conceitos atemporais. Então, se eu te perguntasse assim, em que você crê? Você poderia muito bem dizer assim, então pastor, deixa eu te explicar. Há uns 7 anos atrás, e não estaria errado, porque ao final de você contar a sua história, eu diria, puxa que legal, agora eu sei em quem você tem crido. Agora eu sei em quem você crê. Porque uma história marca. Paulo contou uma história. Não é à toa que a Bíblia é quase metade dela feita de narrativas. É porque a Escritura é uma grande história, uma grande narrativa, né? Então, ao fazer isso, a gente enxerga que a cosmovisão cristã foi exposta com mais clareza. Tanto foi exposta com clareza que no final da mensagem, eles entendem e rejeitam. Primeiro grupo, rejeita. Fala assim, você está de brincadeira? Versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, agora eles entenderam do que Paulo estava falando. Aquela mensagem estranha no começo, agora eles entenderam. Aí eles escarneceram. Outros disseram, a respeito disso te ouviremos na outra ocasião. Eu costumo dizer que o primeiro grupo era bem franco, o segundo era brasileiro. Brasileiro é aquele que fala assim, cara, você vai lá em casa? Você fala, eu vou. Ai, nunca vai. Oh, me liga, tá? Ligo, claro. Vamos combinar? Nunca combina. Esse, te ouviremos na outra ocasião, é aquele seu amigo que falou que vinha na igreja já tem uns 3 anos, mas nunca veio. Só que ele não tem coragem de dizer, eu não quero nada com a sua fé. Ele diz, não, um dia eu vou sim. Um dia eu vou. Nada. Brasileiro. Tinha até aqui em Atenas, quem diria? Bem, então um grupo rejeitou, esse outro grupo não fez tanta objeção, mas mostrou indiferença. Mas o texto fala que alguns creram. Então, olha que interessante. Conversa de cosmovisão gera isso mesmo. Gera uma das 3 reações. Ou você rejeita, ou você se desconecta, porque você não quer pensar sobre isso. Então você se desliga daquilo. São aqueles amigos que quando você começa a falar de Jesus, diz assim, vamos mudar o rumo da conversa? Quero continuar seu amigo. Ele se desliga disso, tá? Ou ele diz, quero esse Deus, me fala mais dele. E essas são as 3 reações que acontecem no final, tá? Esse é o texto. Agora, à luz disso, o que é cosmovisão? Como é que a gente enxerga a cosmovisão aqui? Então eu quero apresentar 3 analogias e falar de cosmovisão de 3 aspectos diferentes, tá? O primeiro aspecto é o aspecto interpretativo. O segundo aspecto é fundamental
E o terceiro aspecto, interligado. Eu vou explicar cada um deles, com uma analogia para cada um. Então vamos lá. O que é cosmovisão, pastor? De maneira bem simples, vamos começar com o aspecto interpretativo. A cosmovisão é muitas vezes comparado a uma lente. Uma lente é aquilo que te dá foco sobre alguma coisa. E lentes, elas ajudam a gente a focar. Então imagine assim, ó, talvez não pense só em miopia, hipermetropia, astigmatismo, mas pense em cores, talvez isso ajude a ilustrar melhor. Se eu e você tivéssemos, todos aqui tivéssemos lentes, ainda que a gente não percebesse, de matizes diferentes, e eu pedisse para vocês descreverem a cor dessa caixa, desse retorno aqui, você diria preto, pastor? O que você acha? Preto. O que você acha? Preto, claro que é preto. Essa cor, essa caixa é preta, tá? Óbvio. Mas se eu apontasse para a parede, e a parede? Você diria, é meio azulada, né? Aí o outro diria, não, é esverdeado, é claro, está lá, tá óbvio. Aí alguém que tem uma lente parecida com a sua fala, exatamente, esverdeada. Na verdade, ele está vendo mais clarinho. Mas esverdeada. Alguém lá de trás fala, não, é amarela, gente, vocês não estão vendo. Por que dessa ilustração? É porque tem certas coisas na vida que são mais concretas e a gente é capaz de olhar e tirar a mesma leitura, mesmo sendo de cosmovisões diferentes. Por exemplo, a gente vê uma atrocidade acontecendo em algum bairro de Porto Alegre e você diz assim, gente, a nossa cidade está muito violenta, né? Ninguém vai dizer assim, não, eu acho que não. Depois de uma notícia dessa, ele vai dizer, realmente está violenta. Porque há certas coisas que são compartilhadas, a gente diz, realmente é violenta. Mas aí vem uma outra notícia e você diz assim, nossa, a moral do nosso país está indo ladeira abaixo. E alguém diz, como assim? Eu acho que a gente está avançando eticamente com as novas pautas. Está vendo que quando a gente olhou para uma coisa, todo mundo disse a mesma, deu o mesmo veredito. Mas quando a gente olhou para a parede branca, aí as cores das nossas lentes fizeram diferença. A gente ouviu a mesma notícia e demos vereditos diferentes. Cosmovisão. Todos nós temos isso aqui, ó, lentes. A gente nem sempre percebe quais a gente tem, mas a gente tem lentes. E lentes fazem com que a gente interprete a vida de maneira distinta. Olha como no nosso texto tem interpretação. Olha que curioso. Verso 16. Paulo estava em Atenas, esperando lá Silas, que estava para encontrá-lo, Timóteo, que tinham ido para outro lugar, né? Silas e Timóteo. Estava lá esperando Silas e Timóteo. Ele estava em Atenas, gente. E o que ele fez? Uma live, mostrando todos os prédios cívicos lindos da bela Atenas. Você acha que não daria vontade de fazer isso? A maioria de nós teria vontade de fazer isso. Porque Atenas era linda. Atenas era encantadora. Prédios suntuosos. Não é? Era assim, para você visitar e fazer um monte de selfie, um monte de postar nas mídias sociais, porque era uma cidade que impressionava as pessoas. Tem um contemporâneo de Paulo que visitou Atenas na época e escreveu 6 volumes sobre as glórias de Atenas. Se perguntasse para Paulo, o que você achou de Atenas? Ele diria, sim, cheia de idolatria. Paulo, você é um cara, você não é culto. Parece caipira. Parece uma pessoa destreinada. Eu costumo dizer assim, se fosse Pedro, você podia dizer isso, mas Paulo não. Não dá para você dizer que Paulo era um cara que não era culto, por isso que ele não apreciou a arte, a filosofia de Atenas. O problema dele não é falta de educação. Paulo tem muita educação formal. Paulo tem os títulos, tá? Então, Paulo não é um pé rapado. Mas a cosmovisão dele fez ele olhar para Atenas e enxergar o quê? Idolatria. Entendeu? Lente. Ele viu e ele falou assim, gente, que cidade perdida. Que cidade idólatra. Isso são lentes. Por outro lado, você tem os filósofos que estão ouvindo as novidades de Paulo e eles querem ouvir mais. Porque para eles, o que dá razão de viver é estar por dentro das últimas novidades.
Talvez se eles tivessem celular, seriam aqueles que não desligariam em nenhum momento das notícias do mundo afora. Sempre postando, né? 3 segundos depois que saiu. Não aconteceu, está lá postando. Porque eles queriam saber das novidades. Lente. Olha como eles olham para a vida de maneira diferente. Uma outra forma da gente explicar a cosmovisão é olhar para o seu aspecto. Então, o primeiro aspecto que eu falei de lente é interpretativo. É porque lente dá para nós condição de ler, de interpretar o mundo. Tá? Então, o primeiro aspecto é o interpretativo. O segundo aspecto que eu quero destacar, eu chamo de fundamental. Fundamental no sentido de ser o fundamento mesmo. Pense aqui na analogia do edifício. Se eu dissesse para você assim, o que segura uma casa? Você nunca diria o quartinho dos fundos. Você diria, é o que está debaixo da terra ali, é o fundamento, né? Maneira como foi construída. Eu gosto de pensar que muitas vezes as pessoas olham para a sua vida achando que religiosidade é algo que elas fazem no domingo, quando vão para a igreja, ou quando fazem alguma oração mal e porcamente, né? Antes da refeição, achando que com isso está cumprindo o ritual cristão. E essa é a religiosidade deles. Mas não é. Prova de que não é a religiosidade deles é porque essa religiosidade formal é o que fica no quartinho dos fundos e eles trancam depois que termina o domingo e o resto da semana é convivida no resto da casa sem que aquilo influencie a vida deles. Então, o que está no quartinho dos fundos pode parecer religião. Eu costumo dizer assim que, se você pergunta para uma pessoa dessa, se religião é importante para ele, sabe o que ele vai dizer? Muito. Claro que é. Deus é tudo, mano. Um paulista falaria assim. Tá? Deus é tudo. Mas a prática dele revela que ele tem um compartimento da vida dele dedicado a isso. Não há uma integração da sua fé com o resto do seu viver. Agora, o que de fato dá sustentação à vida dessa pessoa? A gente vai descobrir na hora que vierem as crises. Porque é o que está debaixo da terra que segura a força dessa casa. Então, se ele é alguém, por exemplo, que foi treinado a uma vida meio sincrética, e ele vai na igreja, mas depois ele vai pegar um passe, né, alguma coisa. Então, aí você vai ver essas coisas aparecerem na hora da aflição. Você vai ver isso acontecer. Tá? Por quê? Porque a religiosidade dele é aquilo que dá sustentação mesmo. É o que está debaixo da terra. Então, eu uso essa analogia para você compreender que a cosmovisão é como o nosso coração, é aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Revelam as nossas afeições e amores. É aquilo que a gente ama, é aquilo pelo qual a gente vive. Por exemplo, pessoas que têm certas causas sociais. Se algo acontece e a causa deles naufraga, para muitos isso é perder a sua vida. Quando eles dizem assim, meu amor, se você me deixar, eu não sei o que será de mim. O que a gente está mostrando? Que aquilo é o fundamento da minha vida, da minha existência. Então, nós temos falas idólatras assim que revelam os nossos amores, as nossas afeições. E sabe o que é interessante? É que essas coisas que estão no coração, que nem sempre a gente tem noção muito clara, são as que realmente definem a maneira como a gente vive no mundo e reage no mundo. Vou explicar. Digamos que você conhecesse uma amiga que está num relacionamento matrimonial bem fragilizado. Num primeiro momento você quer encorajá-la a continuar casada, mas ela tem os problemas, o marido não foi um desapontamento para ela, mas ela está lá tentando por um tempo ser fiel. Passado um certo tempo, ela começa então a dizer para você assim, olha, eu acho que Deus sempre quis que eu sofresse, porque não é possível, olha só a minha vida. Então, ela começa a sentir os lamentos, as dores. Aí alguém diz para ela, de jeito nenhum, menina. Nada. Deus quer que você seja feliz. Aí ela começa a acreditar.
Puxa vida, se Deus quer que eu seja feliz, então eu não posso viver nesse horror de relacionamento. E aí então ela começa a acreditar que Deus quer mais do que tudo a sua felicidade. Se Deus quer mais do que tudo a sua felicidade, então ela não pode viver num relacionamento que traz tristeza a ela. Então ela é obrigada a chegar à conclusão de que ela não pode continuar mais nesse relacionamento. Bem, agora, presta atenção. Se ela continua tendo interesse por Deus, ela pode chegar à conclusão de que Deus queria a felicidade dela, mas homem não presta. Peraí, mas não foi ela que casou há poucos anos atrás? Sim, mas existem coisas ali embaixo que são tão profundas que fazem ela mudar o seu conceito sobre casamento. Então Deus quer que ela seja feliz, ela vai ficar com as amigas, vai passear, vai viajar bastante, né? Vai curtir a vida, vive presa tanto tempo. Agora eu vou curtir a minha vida. Perceba o que está acontecendo ali. As coisas mais importantes do coração estão sendo reveladas acima dos valores do matrimônio. Então, cosmovisão fica muito clara porque ela norteia as nossas ações e reações. Aí a gente vê o que de fato está no mais profundo do ser de alguém. Tá? Cosmovisão revela isso. Revela o que é fundamental à nossa vida. Por último, cosmovisão é como uma... o último aspecto é que é interligado. Interligado. Interligado significa que ele é uma estrutura, um sistema que só funciona de forma conectada. Você não consegue conviver com inconsistências muito tempo. É assim, ó, se você se depara com uma situação como a que eu ilustrei há pouco do casamento, puxa, eu sempre entendi que Deus queria que... Eu entendi que casamento era para ser uma coisa de realização. Mas agora eu vejo que é tudo uma mentira. Eu tinha sonho de princesa, mas eu vejo que na realidade não funciona assim. Casamento é muito confuso, muito complicado. O que aconteceu? Houve uma mudança de visão sobre o casamento por causa de premissas que ela tinha. Mas essa mudança é uma tentativa de aquietar o coração. Por quê? A gente não consegue continuar vivendo em crise, dizendo, casamento é uma bênção e o meu foi uma maldição. Entendeu? É uma maneira de aquietar a nossa consciência. Dizer assim, eu tenho que chegar a uma conclusão em que as duas batem. Então, frequentemente, quando a gente tem um conflito de cosmovisão, o que acontece aqui? A gente procura uma das três. Ou a gente rejeita, que nem os primeiros que zombaram, né? Escarneceram de Paulo. Ou a gente ou a gente aceita, melhor dizendo, segunda, que foram alguns que creram, ou a gente dicotomiza, a gente se distancia, separa, né? Eu vou falar um pouquinho mais depois do nosso intervalo, na segunda palestra, sobre esse dicotomizar. Mas por hora eu só estou querendo dizer que a gente precisa, a ideia, a analogia aqui é de uma rede. Uma rede só funciona quando tudo está ligado. Vamos pensar no aspecto mais básico de rede. Pensa numa rede de pescar. Se ninguém pesca com uma rede com furo, ela não funciona. Né? Quando eu era mais novo, eu tinha um tio que gostava de jogar tarrafa no litoral de Santa Catarina. Aí eu vinha passar minhas férias aqui no litoral, ia com ele pescar. E a tarrafa tem como princípio a ideia de que ela cerca o peixe. Se ela tiver um rasgo, ela não funciona. Porque rede funciona assim. Rede só funciona quando está tudo amarrado. Mesma coisa com rede eletrônica. Né? Mesma coisa. Isso é para dizer que cosmovisão também é assim. Cosmovisão tem que estar tudo amarradinho, para aquietar o nosso coração. Então você diz assim, Deus é bom. Mas você começa a acontecer um monte de coisa ruim. Senhor, o Senhor é bom mesmo? Por que você começa a questionar? Porque aparentemente está dando curto-circuito. Até que alguém aquieta o seu coração, dizendo, é claro que o Senhor é bom. Olha como Ele está fortalecendo a sua fé através do sofrimento. Aí você fala, nossa, mas depois que passou a tempestade, veio a bonança. Aí você fala, é verdade, Deus é bom mesmo, né, irmão? Mas você está buscando interligação, tá vendo? Porque você não consegue viver com aparentes contradições. Não dura muito tempo.
Você fica louco. Então, cosmovisão funciona como uma rede também, tá? Essas ilustrações, eu preciso encerrar por causa do nosso tempo. Eu quero trazer só uma exortação final, que a minha terceira parte vai ficar suprimida aqui para a gente pensar num outro momento. É o seguinte, o que eu quero é que, à luz da cosmovisão, você entenda por que Paulo foi tão prudente. Por que ele foi tão prudente? Primeiro, Paulo foi alguém que conseguiu conectar-se com pessoas sem deixar de exortá-las. Eu acho isso extraordinário no texto. Ele conseguiu se aproximar delas sem deixar de exortá-las. A ideia é que Paulo sabe fazer as duas coisas, e de fato, amar é fazer as duas coisas, tá? Quando você não gosta de uma repreensão de um amigo, pô, achei que você era meu amigo. Exatamente porque eu sou seu amigo que eu estou dizendo isso. O amor, ele precisa aproximar-se e exortar o outro que está no erro. Então, eu costumo dizer que Paulo, ele faz o papel do soldado e do médico. O soldado é aquele que confronta, o médico vai lá e coloca o medicamento, o remédio, apresenta a cura. Paulo faz as duas coisas. Paulo não é alguém que apenas fala manso, ou sai cuspindo fogo. Pelo contrário, pelo discurso dele você vê uma firmeza de convicção, que quer ser ouvido por eles, mas fala a verdade de tal forma que eles ouvem até que fique claro. Aí eles não querem mais, porque é a mensagem que foi escândalo para eles, não foi Paulo. Entende? Que legal. É a mensagem que foi escandalosa. É o escândalo do Evangelho. É isso que aconteceu. Mas cosmovisão aqui foi muito bem usada pelo apóstolo Paulo em conseguir, por exemplo, traduzir coisas para eles. Quando ele começa a falar sobre o Criador, ele usa a linguagem que eles entendem. Categorias filosóficas que eles entendem. É que não dá para a gente destrinchar aqui, mas tem um monte de categorias filosóficas que Paulo está usando aqui para conversar com os estoicos e epicureus e os outros que lá estavam, né? E ele então mostra a sua capacidade de fazer essa tradução. Quando eu falo tradução, é nós aprendermos a falar numa linguagem que a gente não soe alienígena. Que tem gente que só sabe falar no evangeliquez. Né? É a língua que a gente aprende quando a gente entra na igreja. A gente fala algumas coisas que nós temos que lembrar que lá fora as pessoas não falam essa língua, mas elas precisam ouvir a notícia na língua que elas entendem, tá? Então o seu papel, ciente das diferentes cosmovisões, é de tradutor, é de aprender a falar de um jeito que eles ouvem e falam assim, poxa, interessante, mesmo que no final eles digam, ridículo que você... Entendi tudo que você disse, João, ridículo. Tá bom, pelo menos você entendeu. E outros brasileiros, eu quero ouvir mais um outro momento. Outro dia, quem sabe. Mas o Senhor Deus, na sua bondade, vai usar a sua fala para chamar Dionísios, Dâmaris e outros mais. Que o texto termina dizendo que eles foram confrontados e passaram a se conectar com Paulo. Então, queridos, o assunto de cosmovisão não é uma conversa etérea ou filosófica, embora ela possa ser complicada, que não vale para nada. Paulo está evangelizando e está repleto de cosmovisão nesse texto. Está encharcado de cosmovisão. E eu queria que você visse um pouco mais disso, para que você refletisse sobre esse assunto no restante do nosso tempo aqui.